tem a abrangência do tema. Por isso que é muito importante essa disciplina, e espero que vocês aproveitem. E a Coutinho pediu para mim falar sobre um pouco da história dos transplantes. Vocês podem ver aqui, assim, mais ou menos um roteiro. Eu vou falar rapidamente sobre esses temas, sobre lendas, mitos, milagres, primeiras tentativas, depois o transplante experimental do professor Carrel, professor Medawar. Depois a gente vai avançando até chegar a essa fase. Alguma coisa do Brasil, só para situar, porque no Brasil vocês vão ter muita coisa durante o curso. Então, essa história de transplante, o transplante realmente começa na segunda metade do século XX. Mas há muitos anos atrás já se tinha assim a história de pessoas com humanos com partes de animais, animais com partes de homem, a tentativa de que haveria superpoderes com essas combinações. Mas então a gente vai tentar sistematizar essas lendas. As mais antigas são as da Ásia, na Índia e China. Na Índia, 600 anos antes de Cristo, teria existido este cirurgião hindu, Sushruta, que ele teria feito vários retalhos de tecido de pele pediculado para refazer nariz e orelhas perdidos pela punição de crimes como adultério ou perdidos em batalhas. E ele teria um livro que ele foi passado por gerações e gerações. Não se sabe se ele existiu, mas é uma lenda muito importante na Índia. Tem uma religião que trabalha muito essas lendas na Índia. Já na China, temos duas lendas já no século II a III a.C. Uma delas seria esses cirurgiões chineses, o Atou e o Pinshan Shiso, que teriam transplantado uma variedade de órgãos e tecidos e utilizavam como anestesia uma mistura de ervas. Um pouquinho depois, a outra lenda é desse cirurgião Tsi Yun Jan, que ele encontrou dois soldados, um com espírito forte e vontade fraca, e o outro o inverso. Ele teria anestesiado eles com vinho e trocou seus corações para curar o desequilíbrio dos espíritos desses soldados. Já entre as lendas e mitos, nós temos histórias de substituição ou troca de partes do corpo entre animais e humanos, tanto na mitologia quanto na religião. No Egito, vocês têm o deus Horus, que é o deus do céu, com corpo de homem e cabeça de falcão, que é filho das deusas Osíris e Ísis. Na Índia, nós temos o Ganesha, que é o deus da sabedoria, com corpo humano e cabeça de elefante, filho de outros dois deuses. E temos na Grécia vários exemplos da mitologia grega de criaturas com atributos humanos e de animal. As sereias, os tritões, os sátiros, os silenos, centauros, a quimera, que é tão importante depois na medicina, na imunologia. Na mitologia grega, nós temos várias histórias, mas muito interessante é a história de Dédalo e Ícaro. Dédalo era um construtor e foi ele quem construiu para o rei Milos de Creta o labirinto. E quando Teseu foi lá como um dos jovens para ser sacrificados, e o problema teria que matar o Minotauro para não. Só que o problema, além de matar o Minotauro, era como sair deste labirinto. Então, ele se apaixona por ele, a Ariadne, que é a filha do rei, e ela procura o Dédalo, e o Dédalo explica: não, faz um novelo de linha para ele, e ele entra, prende uma pedra, linha, e vai andando, e depois, na volta, segue a linha. Ele fez isso, matou o Minotauro, voltou, fugiu com ela, mas o rei ficou muito bravo com o Dédalo e prendeu o Dédalo e o filho dele numa ilha deserta. E Dédalo, então, construiu com asas de pássaros, penas de pássaro, construiu asas para ele e para o filho. E fugiram desta ilha voando. Ele chegou na outra ilha para poder ir embora, e o filho subiu muito alto. Ele gritava: não vai muito alto, não vai muito alto, que vai se aproximar do sol
e o sol vai derreter a cera, que eles prenderam as penas com cera. E o menino continuou mais alto, aí se desprendeu e ele cai no mar Egeu, que se chama também o Mar de Ícaro. Esta é a lenda grega. Ontem eu recebi uma notícia de um transplante de pena, mas eu já tinha isso do ano passado, que foi publicado no Estadão. E ontem teve uma outra publicação do outro pássaro que fez transplante de pena. Então, aquilo que a gente imaginava, que era só uma imaginação das pessoas, acontece na prática. Então, aqui em Foz do Iguaçu foi feito esse transplante de penas nesse araçari castanho mutilado para que não pudesse voar. E ele recebeu esse implante de penas de um banco de penas. Isto foi o ano passado. Eu fui me interessar mais pelo assunto. Esse procedimento de implante de penas é uma técnica antiga, tão antiga que Dédalo usou, e muito usada em falconaria, treinamento de falcões. A plumagem faz parte da anatomia das aves e é responsável não só pelo seu voo e coloração, mas também para isolamento térmico. O implante ajuda a restabelecer a capacidade de voo dos animais enquanto aguardam a troca de penas. E aí, o que é interessante é que a dificuldade maior desse transplante é encontrar penas compatíveis, tanto no tamanho quanto no formato. É bom que seja de uma ave de mesma espécie, por isso é um banco de penas. Mas, além do banco de penas de aves que morreram, eles fazem também, as aves, quando trocam as penas, eles seguram essas penas que elas largam e colocam nesse banco para quando uma ave mutilada precisar, eles fazem um implante. Achei muito interessante e fecha a história de Dédalo, essa mitologia. Nos milagres, vocês têm aqui o milagre de São Cosme e Damião. Vocês estão vendo duas pinturas. Uma delas é do Fra Angélico, que é um grande pintor, e essa pintura está em Florêncio, de São Cosme e Damião. Mais simples, que está no Museu do Prado, que não é um pintor famoso, Fernando del Rincón. Mas o que diferencia essas duas pinturas? Vocês observarem atentamente. Então, isso para mim é muito representativo, que mesmo no milagre há presença do doador. E vocês observam, ele era um etíope, e eles recompõem o corpo do doador, colocando a perna do receptor no doador. Isto, uma pintura já de mais de 5 séculos atrás, 4, 5 séculos. Mais adiante, bem mais adiante, já no século XVI, final do século XVI, 1590, em Bolonha, o Tagliacozzi, que era um lorde, um médico muito famoso, importante, ele desenvolve técnicas de enxerto de pele. E se vocês forem à Universidade de Bolonha, que é das mais antigas do mundo, tem uma série de estátuas das pessoas mais importantes, e uma delas é a dele. Ele, naquela época, 500 anos atrás, vocês veem a figura ao lado, ele desenvolveu técnicas de enxerto pediculado, com extrema habilidade, com resultados muito importantes. Mas o problema que ele teve normalmente essas pessoas ou tinham essas lesões de nariz, de orelha, por sífilis, ou tinha essas lesões por corte, por brigas, e geralmente os maridos matavam as mulheres, ou cortavam o nariz das mulheres ou dos amantes delas. Então, e ele, ao fazer isto, ele foi na Contra-Reforma, assim, que ele estaria contra os desígnios de Deus. Essas pessoas que tiveram essas lesões tiveram porque mereceram, e ele estava contrariando o castigo divino. E quando ele faleceu, impediram que o corpo dele fosse enterrado no cemitério junto à igreja. Mais adiante, os amigos forçaram muito e conseguiram que o corpo dele ficasse realmente no lugar que merecia. Mas mostra a dificuldade, mesmo nessa época da religião,
que era contra a reforma nesse período, contrária ao avanço da ciência. Mais adiante, já no século XVIII, em toda a Europa, mas principalmente na Inglaterra, apareceram os transplantes de dentes. E aí havia uma particularidade. Os dentes eram obtidos de doadores pobres que vendiam para receptores ricos, ou então de roubo de dentes nos cemitérios. Roubavam os cadáveres e tiravam os dentes. O que acontecia? Esses receptores, a maioria deles morria de infecção, de sífilis. E essa prática só terminou, muitos anos à frente, com a invenção dos dentes de cerâmica. Já no início do século XIX, 1804, Barônio, em Milão, ele foi uma pessoa muito importante, ele escreveu esse livro que vocês estão vendo aqui, sobre enxerto de pele em animais. Ele trabalhou muito com ovelhas, mas também com outros animais. Aqui não dá para ver direito, mas ele tirava uma parte de uma pele da ovelha e colocava no outro lado da ovelha, e a pele não acontecia nada, não era rejeitada. Não. Ele pegava essa pele de uma outra ovelha e colocava nesta, era rejeitada. Pegava a pele de um outro animal, era rejeitada mais rápido. Isso ele escreve há muitos anos atrás, que depois vai ser a base toda da imunologia. A fase moderna dos transplantes começa na segunda metade do século XX com o transplante renal. Mas antes disso teve dois períodos, assim, um deles que é da técnica cirúrgica e depois o da aceitação do órgão, o imunologia ou imunossupressão. E nesses dois períodos houve duas pessoas que foram marcantes. Nas primeiras décadas do século XX, em decorrência de estrutura vascular, a pessoa mais importante, até hoje, do transplante é o Alex Carrel. A segunda pessoa mais importante na história do transplante é o Peter Medawar, que ele não era médico, ele era um zoólogo, fez zoologia no Reino Unido. E por que o rim foi escolhido para os transplantes experimentais e foi o primeiro órgão a ser transplantado? A grande maioria dos experimentos de transplante foi com o rim. E os primeiros transplantes também foram com o rim. E por que isso? Porque é um órgão par, nós temos dois, pode tirar um de uma pessoa, pode tirar um do animal, e o animal não morre, sólido, diferente do baço, que é difícil no manuseio, de vascularização simples, e de fácil avaliação funcional através da eliminação de urina. Se eu coloco o rim na pessoa e começa a sair urina, o rim está funcionando. Então, quando não se tinha dosagens de creatinina e outras formas, a saída da urina era sinal de função do rim, do transplante. Os transplantes experimentais começaram no início do século XX. 1902, Emmerich Humann, na Áustria, em Viena, ele fez o primeiro transplante renal em cães. Ele fez um autotransplante, ele tirou o transplante do rim do lugar habitual dele e colocou no pescoço, suturou nos vasos do pescoço. Esse animal ficou vivo por alguns dias, ele levou esse animal numa palestra que fez para a Associação Médica lá de Viena, aqui o desenho do animal, o rim no pescoço e drenando urina. Acho que 5 dias depois o cão morreu. E também, em 1902, Carrel publica um artigo sobre sutura vascular, sutura de artéria, sutura de veia, sutura da artéria renal, e começa a dizer que isso é importante para o transplante. E mais adiante ele faz isso em Paris, aí ele vai para Chicago, trabalha com uma pessoa extraordinária, um jovem, Charles Guthrie, e aí eles trabalham junto 11 meses, publicam 18 artigos fundamentais, com transplante em bloco, do rim em bloco em gatos, transplante de coração, fizeram um autotransplante de membro inferior de um cão. E mais adiante, ainda já em Nova York, no Instituto Rockefeller, com outro Charles Lindbergh, que foi uma pessoa muito importante, foi o primeiro a atravessar o Atlântico num monomotor, indo de Nova York para Paris. Era a pessoa mais famosa, mais importante dos Estados Unidos nessa época.
E eles juntos fizeram esta bomba de perfusão, que é o protótipo da bomba cardíaca. Mas tudo tem uma motivação, e na maioria das vezes essa motivação é política. Em 1894, o presidente da França, Sadi Carnot, ele foi fazer uma visita oficial a Lyon, e no final da tarde ele tinha um jantar com a associação comercial da cidade, e quando ele ia entrar na associação, esse jovem apunhalou ele. Era um anarquista, que a família tinha sido assassinada. Então tem outra história desse jovem. Esse jovem, 2 meses depois, ele foi guilhotinado. Mas ele apunhalou e o punhal feriu a veia porta, sangrou a veia porta, perfurou a veia. Naquela época não havia nenhuma técnica de sutura de um vaso rompido. Se fosse na perna, no braço, amputava. Mas um órgão abdominal que tivesse uma perfuração do vaso, a pessoa morria sangrando, como aconteceu com o presidente da França. Essa situação levou toda a Europa a procurar uma técnica de suturar vasos, para não acontecer mais isto, e era só de morrerem pessoas por isto. E, nesse momento, lá em Lyon, Alex Carrel, que havia formado há poucos anos, e era uma pessoa muito habilidosa, ele contratou a melhor bordadeira de seda de Lyon, Lyon tem uma característica, tem assim, um bairro que são as bordadeiras muito famosas, e a mais famosa delas, Madame Leroudier, ensinou ele a suturar. Então, e ela dizia para ele, menores agulhas e os fios mais finos para pontos minúsculos, delicados e precisos. E ele desenvolveu um método de triangulação de sutura, aí faz uma triangulação, depois faz a sutura, que se vocês forem assistir um transplante hoje, é exatamente este método. Não foi aperfeiçoado nada do método que ele desenvolveu em 1900 e publicou em 1902. Também, a partir disto, se começaram transplantes renais em humanos, mas transplantes provenientes de animais, os xenotransplantes. Em 1905, Jaboulet, que era o chefe de serviço de Lyon, de cirurgia, ele fez 2 tentativas de transplante renal, xenotransplante renal, em 2 senhoras. Uma usou o rim de porco e o outro usou o rim de cabra. Nenhum enxerto funcionou. Houve trombose vascular em ambos os casos, e os rins foram implantados nas 2 pacientes nos braços, na artéria e veias braquiais. Não houve produção de urina, não funcionou. Alguns anos depois, Ernest Hunger, em Berlim, ele tinha uma moça também com insuficiência renal grave, muito mal, e ele transplantou os 2 rins em bloco de um macaco. Uma jovem de 21 anos. Os rins foram suturados nos vasos femorais, então o fim foi colocado na coxa. E o ureter, ele colocou um pedacinho de bexiga na pele, saindo mais embaixo. Então ficaram os rins em cima, o ureter por dentro e saindo na pele para acompanhar a diurese. Não houve produção de urina e ela faleceu algumas horas depois em edema agudo de pulmão. Houve várias outras tentativas, mas não xenotransplante de transplantes entre animais. Só em 1933, em Kiev, ele era de Kiev, mas ele fez esse transplante em Kherson, na Ucrânia, e o Voronoi. A Ucrânia, nessa época, mais adiante ela passa ao domínio soviético e fica durante muitos anos no domínio soviético, mas ele era ucraniano e ele fez o primeiro alotransplante, um transplante entre pessoas de mesma espécie. Uma pessoa que havia falecido algumas horas antes, ele retirou o rim e implantou numa moça de 20 e poucos anos com insuficiência renal aguda por envenenamento por cloreto de mercúrio, tentativa de suicídio. Essa moça, segundo ele, houve gotas de urina, mas isso não funcionou, o rim, e ela faleceu 48 horas depois. Ele só publicou isso em 1936, numa revista espanhola, El Siglo XX.
Então, muita gente pensa que esse transplante foi feito em 36. E é interessante que ele, até 49, ele fez outros 5 transplantes com doador falecido lá na Ucrânia, mas tinha uma teoria Filatov, uma teoria soviética de Filatov, que quanto mais preservasse, melhor poderia ser o órgão. Então, esses rins ele usou, foram armazenados por 5 a 20 dias antes de serem utilizados. Evidentemente que nenhum deles funcionou. Durante a guerra, Sir Peter Medawar ele trabalhou na base imunológica da rejeição de pele e da descoberta da tolerância adquirida. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1960, foi o primeiro presidente da Sociedade Internacional de Transplantes, a TTS, Transplantation Society, e o prêmio mais importante da TTS, que sai cada 2 anos para uma pessoa, leva o seu nome. É o Prêmio Peter Medawar. É a maior condecoração, além do Prêmio Nobel, que uma pessoa que trabalha com transplante possa receber este prêmio. O Peter Medawar, então, durante a Segunda Guerra, ele foi com um cirurgião, ele não era médico, designado para estudar o transplante de pele no tratamento das queimaduras graves da guerra. E ficou intrigado com essa observação lá, que já Barrow não tinha observado, que o enxerto pegava apenas quando era da própria pessoa. E de um outro organismo não era aceito. Concluiu que o organismo tem um mecanismo que ataca um tecido estranho da mesma forma que ataca outros invasores como bactérias, vírus e parasitas. Esse mecanismo permite ao organismo adaptar-se ou rejeitar o estranho. E o trabalho mais importante dele foi demonstrar que a rejeição é decorrente de uma reação imunológica e que a tolerância pode ser obtida quando se enxerta, se transplanta células ou tecidos em embriões. Então, é a tolerância adquirida. E isso ele trabalhou muito com isto. E a base é esta. Tu tira seres iguais, tu tira uma pele de um, coloca no outro, não rejeita. Se não são iguais, tem rejeição. O que não for igual, rejeita. E o que é interessante dessa personalidade é que ele era brasileiro. O único brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel teve a cidadania cassada antes. Ele nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 1915. A mãe era inglesa, o pai era libanês. Eles tinham uma loja de artigos óticos em Copacabana, no Rio. E com 13 anos de idade, ele foi para o Reino Unido com o irmão e a irmã, eles eram 3 irmãos, para estudar. E os pais permaneceram um período no Brasil, assim como outros familiares, mas quando ele precisou fazer o serviço militar e foi chamado, ele estava entrando na faculdade e ele não quis voltar. O Salgado Filho, que é o nosso aeroporto aqui, ele era ministro, era a época do Getúlio. O Salgado Filho era amigo da família, tentou demover que ele viesse mais tarde, ou liberassem ele, mas o Eurico Dubra, que era o ministro da guerra, não permitiu e tiraram a cidadania dele. Ele se formou em zoologia em Oxford em 40 e depois foi ganhar o Prêmio Nobel, e nós ficamos sem o nosso brasileiro do Prêmio Nobel pela intolerância de não aceitar que não viesse para fazer serviço militar, como se fosse mais importante o serviço militar que todo o trabalho dele. Muito bem. Então, na década de 40, já no pós-guerra, depois de 45, durante a guerra para tudo, só teve esses trabalhos experimentais imunológicos do Medawar. Depois da guerra, em 47, David Hume é uma pessoa muito importante. Ele trabalhava em Boston, no Hospital Peter Brigham, e ele tinha uma moça que, com complicações obstétricas, fez renal aguda em coma, e ele tirou o rim de uma pessoa que havia falecido logo ali, provavelmente não deve nem ter pedido autorização naquela época, e implantou no braço desta moça. Houve produção de urina, funcionou por algumas horas com diurese, e depois esse rim trombosou e não funcionou, ele tirou. Mas deu tempo para a moça sair do coma. E essa moça não morreu, se salvou.
Então, é o único caso. Então, um transplante de ciência renal aguda, com um transplante a gente chamaria de temporário, que não existia diálise nessa época. A diálise começa nos Estados Unidos nos anos 50, porque o Kolff, que desenvolveu o aparelho de diálise, depois da guerra vai para os Estados Unidos e vai para Boston, e lá ele faz uma máquina, e leva uma máquina e fazem mais algumas lá, e eles começam a diálise, mas só podia fazer 1 ou 2 sessões num paciente em agudo, porque não tinha artéria aqui para continuar fazendo esse procedimento. Só com o desenvolvimento do shunt da fístula nos anos 60 é que se pôde tratar a insuficiência renal crônica. Então, na França, depois da guerra, vários serviços começam cirurgia experimental em cães e treinamento em cadáveres. E este cirurgião, René Kuss, é muito importante, porque vocês se derem conta, eu apresentei que colocaram o rim no braço e o rim na coxa. E ele faz uma série de testes em cadáveres e observa que o melhor lugar é próximo à fossa ilíaca, em cima da região inguinal. E publica que isso é o melhor. Então, o rim na fossa ilíaca, o ureter na bexiga, artéria na hipogástrica, depois a gente passa para a ilíaca externa e veia na ilíaca externa. Isso seria a proposta dele. E também, depois disso, não houve nada melhor que isto. A não ser a mudança da artéria hipogástrica, continua sendo esta a melhor técnica habitual. Chama-se técnica de Kuss. Em 1950, este cirurgião, Lawler, que não era de transplante, nunca trabalhava nisso, ele teve uma senhora com rim policístico, que estava com insuficiência renal, piorou rapidamente, e ela estava com 4 e pouco de creatinina, alguma coisa assim, e ele tirou o rim esquerdo, que estava maior, incomodando mais, e no lugar deste colocou o rim de uma pessoa que havia falecido poucas horas antes, alguma coisa, por cirrose hepática. E colocou em posição ortotópica, que é uma cirurgia extremamente difícil, mas colocou esse rim e o rim funcionou por determinado período. A paciente não se sabe quanto tempo, pois o outro rim foi deixado. E essa paciente viveu muitos anos depois disso. Só que eles foram ver 6 meses depois, o rim estava completamente atrofiado. Então ele pode ter funcionado 6 meses, 3 meses, 1 mês, mas assim, foi o tempo que ela tinha uma insuficiência renal crônica pelo rim policístico, fez uma insuficiência renal aguda, como a anterior, e melhorou porque esse rim funcionou um período, sem imunossupressão. Não existia. Então, baseado nesse trabalho, este rapaz, apesar de essa moça ter sobrevivido, ele nunca mais trabalhou nessa área, porque houve um excesso de divulgação de notícia, muitos apoiando e sendo criticado, e ele desistiu disso. Nunca mais pensou em transplante, apesar de ser um dos pioneiros. Mas esse trabalho dele fez com que, de novo, Dave Hume se interessasse pelo assunto lá em Boston. Eles tinham um grupo muito bom, muito forte em Boston. E 3 grupos em Paris, o do Kuss, o do Bolsa de Seville, também começaram a estudar transplante. E entre 51 e 52, em Boston, o Dave Hume, que é um cirurgião, fez 6 transplantes com doador falecido e 3 com doador vivo, o que a gente chama de free kidney. Naquela época, assim, tinha tuberculose, tirava o rim pela tuberculose, implantava numa outra pessoa. Era um rim com tumor, implantava. Ou então, o mais simples de todos, era fazer a derivação, porque tinha hipertensão intracraniana, fazer uma derivação para o ureter, e aí tirava o rim, esse rim, que aí era o rim bom, e usava no transplante. Era um rim free, livre, que ia ser perdido. E desses 9 transplantes que ele fez, 5 não funcionaram e 4 produziram urina por um período de até 6 meses. 3, mas assim, sem uma função adequada. Lá na França, então, foram feitos 8 transplantes, 5 pelo Kuss, 2 pelo Boston e 1 pelo Cervey. O que é interessante é que 4 desses transplantes foram obtidos de prisioneiros executados na guilhotina, que hoje é absolutamente inaceitável. E 4 foram obtidos de nefrectomias terapêuticas, os free kidneys. 6 funcionaram por um período e depois também pararam de funcionar.
a conclusão deles que não dava para continuar transplantando nessa situação. Faltava alguma coisa. Mas, assim, esses pacientes todos morriam porque não tinha diálise. Faziam insuficiência renal, evoluíam. Faziam para o transplante, morriam, evoluíam sem transplante, morriam. Aí também teve mais 2 casos muito importantes. Em 52, este moço, Mários, ele tinha 16 anos e ele caiu do andaime. Ele estava mexendo no telhado, caiu e bateu com as costas no chão e teve hematura importante e chocou. Foi levado para bloco cirúrgico e o rim era o rim direito, estava fraturado. Eles tiraram o rim do menino e o menino não urinou mais. Aí foram descobrir que ele tinha nascido com um rim só. Não é porque não tinha diálise. A mãe, que sabia, era uma pessoa muito esclarecida, e procurou e disse: olha, eu me disponho a doar o rim. E eles fizeram esse transplante na véspera de Natal de 52. Esse rim funcionou por 21 dias, ele teve alta, foi para casa bem, e no 21º dia o rim estava imenso, grande, e ele parou subitamente de urinar. 2, 3 dias depois ele faleceu, aí depois tiraram o rim para ver, estava infiltrado, não era obstrução, estava infiltrado, como eles não sabiam caracterizar a rejeição, mas era um infiltrado de linfócitos no rim. Exatamente 2 anos depois, eles viram que não dava para fazer transplante, a não ser que tivesse 2 irmãos iguais. E isso aconteceu 2 anos depois, em 23 de dezembro de 54, em Boston, o Richard e o Ronald. O Richard era esse moço aqui, ele tinha insuficiência renal, os dois tinham 23 anos, e este chegou, ele estava muito mal, fez uma crise psicótica pela uremia, teve que ficar assim, contido, e aí fizeram uma sessão de hemodiálise nele, com a máquina do Colf, e ele melhorou. E nesse intervalo o irmão se dispôs a doar, não tinham pais, foi toda uma discussão, porque nunca se tinha tirado, não conhecia nem esse caso de Paris, que não tinha sido publicado ainda, mas decidiram fazer o transplante. Mas antes eles viram as impressões digitais, eram muito semelhantes, eram iguais, aí tiraram o pele de um, colocaram no outro, tiraram do... Porque eles tiraram a do Richard, colocaram no Ronald, tiraram do Ronald e colocaram no Richard. Ele já sabia que a uremia diminuía isso, por isso que eles tentavam os transplantes, que a uremia diminuiria a resposta imune. Então eles tinham medo que se fizesse o transplante de pele com a resposta imune menor, pudesse não rejeitar e depois o órgão rejeitar. Depois se viu que a pele é o que mais rejeita. Mas eles fizeram os 2 transplantes de pele e não rejeitaram. Então eles fizeram esse transplante e o Richard viveu muito bem por 8 anos, depois teve foi um infarto e faleceu. E o Richard casou com a enfermeira que cuidou dele do pós-transplante. E o Ronald faleceu agora, alguns anos atrás, 56 anos após a doação. Foi homenageado num congresso americano, ele estava lá, deu uma palestra, tudo. Ele se envolveu muito com isto. Então, as leis dos transplantes são essas. Iguais, gêmeos univitelinos, sucesso. Não iguais, falha, e muito diferentes, falha mais rápida. Então, a única forma de ter um transplante com sucesso era gêmeos univitelinos. Então, de 54 a 60, se conseguiu fazer no mundo 35 transplantes renais entre gêmeos univitelinos. A maioria deles, 24, em Boston, que era o grande centro. Houve uma perda técnica e 8 por glomerulonefrite, é recorrência da doença. Porque pode acontecer isso nos transplantes com gêmeos univitelinos, tem que ter muito cuidado. E às vezes até o gêmeo pode ter a mesma doença, tem que ter mais cuidado ainda. Nessa época não se cuidava isso. Aqui vocês veem essas 2 moças, elas transplantaram em 56, ela doou para a Edith, e tiveram, uma delas teve, a doadora teve 2 filhos, a receptora teve 3 filhos, e viveu muito tempo. Ela ficou 56 anos com o enxerto funcionando. Faleceu agora em 2013, depois de 56 anos de transplante, e a irmã doadora continua bem. Então, para ter sucesso, eu tinha que fazer um transplante com gêmeos univitelinos. Como é que eu vou fazer gêmeos univitelinos? Para vocês terem ideia,
Nós fizemos 5.300, 5.200 transplantes na Santa Casa. Um deles com gêmeo univitelino. Então, para ter um programa de transplante, beneficiar as pessoas, então eu teria que vencer a barreira imunológica. Então, na década de 50, se começa estudos para tentar suprimir a resposta imune. Depois que da comprovação de Midawar de que a rejeição era um evento imune. Então, a questão lógica e inevitável é por que não proteger os órgãos enxertados, enfraquecendo o sistema imune? Isso foi testado em 50 e 51, com cortisona e com irradiação corporal total. Ambas prolongaram a sobrevida de enxerto de pele por alguns dias apenas. Mas é interessante que dois autores, numa publicação que foi negligenciada, tanto pelos investigadores quanto pelos clínicos e cirurgiões, essa publicação concluiu que, embora a prednisona não prevenisse a rejeição do enxerto, ela diminuía a sua incidência. Então, ela aliviava. Mas isso não foi valorizado. Se concluiu que não era tão eficaz. Então, as primeiras tentativas de imunomodulação, sabia-se que tinha que ter uma forma de modulação. Então, se começou com grandes doses de irradiação dos linfócitos no sistema imunológico, que isso foi observado porque aconteceu nas vítimas de Hiroshima e Nagasaki, com a irradiação. Então, eles começaram a irradiação corporal específica para diminuir a imunidade dessas pessoas. E os modelos de transplante de animais revelaram que ela tinha um efeito imunossupressor. Então, Rum, em Boston, fez alguns casos. Ele fez 12 transplantes nessa situação. 2 morreram antes do transplante pela irradiação. Praticamente quase nenhum deles funcionou por algum tempo, a não ser esses 2 irmãos aqui, que eram gêmeos fraternos, não univitelinos, e esse enxerto funcionou por muitos anos. Foi o primeiro transplante que funcionou que não fosse de gêmeos univitelinos, com irradiação corporal. Mas de 12, um funcionou. Amburger, lá em Paris, que Amburger foi um nefrologista, talvez o nefrologista mais importante que se teve na história da nefrologia. Fez o maior serviço de nefrologia na década de 80, 90, em Paris. Ele também transplantou 6 pacientes, 3 tiveram alguma sobrevida, mas também não funcionou. Kuss também fez em 6, o Shackman, em Londres, fez também mais alguns, mas a conclusão final foi esta. Por não ser eficaz na prevenção de rejeição e pelas complicações graves da depressão de medula, foi abandonado. Volta tudo para o zero. Então, mas tinha que ver assim, ou tu tens que ter uma compatibilidade muito boa, e aí se começou a estudar o sistema HLA, que foi descoberto em 58, a tolerância que ainda não se conseguiu, a não ser no transplante de medula. Então, se tinha que trabalhar com a imunossupressão. E o Roy Calm, que era um jovem cirurgião lá de Londres, por sugestão do Midawar, ele foi para Boston para trabalhar como pesquisador visitante. Só voltando para... Eu me esqueci de falar para vocês que aquele transplante que deu certo em 56... Não está o Rum aqui. Aqui está o Murray, que é um cirurgião que entrou no lugar do Rum. O Rum, em 53, quando estava no auge, ele foi convocado para a guerra da Coreia e foi para a guerra. Ele só volta em 56, quando o Murray já tinha assumido. Aí, então, ele vai para Richmond e faz um serviço extraordinário de transplante renal. E em 67, 68, no avião particular dele, ele sofre um acidente e morre. Então, ele não participa de toda a história porque ele vai para a guerra. E o Murray entra como um cirurgião plástico, mas com experiência, e entra no transplante de rim e ganha um prêmio Nobel mais adiante por isso. Então, o Calme começa, com a orientação do Murray, a estudar vários medicamentos citotóxicos que estavam sendo descobertos naquela época. Estuda assim dezenas e vão fazendo os transplantes nos cães e os cães vão morrendo. Até que essa cadela, Lollipop, fica muito bem. Ela recebia 6 mercaptopurina.
Aí depois essa droga foi aprimorada e um derivado dela, a azatioprina, foi usado até pouco tempo, e ainda a gente, em alguns casos, ainda usa. Então, foi o mais eficaz e menos tóxico que todos os outros testados. Então, com ela, houve há uma luz no fim do túnel. Aqui vocês veem o American College of Surgery, isso aqui em 62, aqui. Azatioprina, 100% de sobrevida em cães nos primeiros 20 dias. Aqui é um congresso dos transplantadores. Era numa mesa, ao redor de uma mesa. 10, 12 transplantadores do mundo. E aí a conclusão é que tinha uma droga que poderia ser eficaz. Então, o potencial emprego dessa droga no transplante foi recebido com entusiasmo pela comunidade transplantadora. Mas só um dos 10 transplantes que o Murray fez lá em Boston com a 6-mercaptopurina, ou azatioprina, sobreviveu por mais do que 6 meses. Só um dos 10. Mas esse é um caso interessante também, que é o primeiro caso de transplante com doador falecido que funciona por muitos anos. O pessimismo que deu esse choque de água gelada foi revertido por publicações de 2 autores, o Goodwin e principalmente o Stars, que trabalhava no Colorado, e começou a usar prednisona junto com a azatioprina e viu que os resultados eram muito bons. Muito bons metade morria, metade não morria. Para quando morria 100% ou 90%, realmente eram muito bons. Também nesta época, em 60 e pouco, próximo ao Cabo Canaveral, em Tulane, Ritzman, ele fez 13 transplantes usando rins de chimpanzé, que esses chimpanzés estavam nos testes para o pessoal da NASA, para os foguetes. E cederam para ele alguns, e ele fez 13 transplantes. E um deles funcionou por 9 meses. E depois de 9 meses, o paciente teve uma morte súbita, ele tirou os rins estavam normais. Os outros não funcionaram. O Stars em Pittsburgh fez 6 transplantes de babuíno, todos morreram em 10 a 60 dias, e o Richmond, ele fez um transplante de chimpanzé e o paciente morreu no primeiro dia por poliúria. Ele urinou 54 litros, não conseguiram repor. E o paciente morreu chocado. E esses transplantes foram suspensos porque apareceu a hemodiálise e os transplantes começaram a dar certo com azatioprina e prednisona, com melhor resultado que esse. Então, sumiu o xenotransplante, que está voltando agora muito forte. Possivelmente daqui a 3, 4 anos, vai começar os primeiros testes de xenotransplante em coração e rim. Fígado e pulmão ainda vai demorar. Então, com essa história de dar certo o transplante, de metade já funcionar, de rim, então, o Stars, que fez os de rins e é um dos pioneiros de rim, começa em 63 os de fígado. O Hard faz pulmão em 63. O Detting faz intestino em 64. O Kelly faz em Minnesota pâncreas em 66. E o Barnard faz em 67 coração. O Barnard é uma história à parte, porque todos esses transplantes aqui é uma noticiazinha no jornal. O Barnard foi o evento mais importante do ano de 67, foi o transplante de coração. Ele foi recebido pelo Papa, foi recebido pelo presidente americano, foi dançando com a Grace Kelly, depois a princesa Diana procura ele mais adiante. Então, ele passa a ser uma personalidade por causa do transplante de coração. Mas o que é interessante, que o transplante de rim, que tinha assim, aquele sucesso, 50% de perda, 50% funcionando bem e 80% de rejeição, não funcionou nos outros órgãos. A azatioprina e prednisona é boa, média, boa para o rim e péssima para qualquer outro órgão. E por isso se parou todos os transplantes, a não ser o de rim. Só se continuou o rim. Só que, em 69, um pesquisador da Sandoz, lá na Noruega, ele traz a amostra do solo, acha um fungo. Este fungo, o Borel, estudando esse fungo, porque ele era um antifúngico, observa que ele tem propriedades imunossupressoras muito fortes, procura a direção da empresa, a direção proíbe ele de fazer, que não era para mexer nisso, era uma droga antifúngica, e ele faz isso fora do expediente. E prova que é uma droga mais potente que tem. Alguns anos depois, o Calme, que havia usado a azatioprina nos cães e depois em seres humanos, é o primeiro a usar
a ciclosporina em seres humanos. E mostra que ela é uma expressão muito forte. E a partir de 82 ela entra na clínica em alguns países da Europa, e no Brasil em 85, 84, aqui em Porto Alegre. E o que aconteceu, então? Que vocês observem, o transplante de coração, quando foi feito em 67, 68 foram feitos em torno de 100 transplantes no mundo, 69, 30, 40, 70, 71, 1, 2, 3, só num lugar que continua estudando. Na hora que entra a ciclosporina, passa a se fazer esse número de transplantes por ano no mundo de coração. E isso vale para todos os outros órgãos. O desenvolvimento da ciclosporina fez com que eu passasse de 50% para 80% a sobrevida do rim, do paciente, do transplante renal, e permitiu o reaparecimento de todos os outros transplantes, menos o intestino, que a ciclosporina não foi eficiente. O intestino só vai voltar nos anos 90, final dos anos 90, com o tacrolimus. Então, e com o desenvolvimento de novas drogas, eu tinha falado para vocês que tinha 50%, 55% de sobrevida, 80%, 90%, mais de 90% já de sobrevida do enxerto agora. Nós estamos com quase 95%. E os episódios de rejeição, que eram 80%, 15% a 20% só faz rejeição que é tratável. Então, houve uma mudança muito importante. Nós saímos do período da período sem imunossupressão, período da azatioprina, período da ciclosporina, e a gente chama de individualizada, mas na prática é tacrolimus micofenolato. Então, essa imunossupressão, quando é demais, ela dá problemas, quando é pouco, dá rejeição. Isso, então, é hoje o que se trabalha. E a partir de 1960, então, quando começam os transplantes, depois dos anos 80 com a ciclosporina, então, começa a melhorar a preservação dos órgãos, a determinação de morte cefálica definida por legislação, aprimoramento nas provas de função de prova cruzada, reatividade ao painel, DSA, novos métodos diagnósticos e tratamento de infecção, novos imunossupressores, formação de lista de espera para transplante, criação de organizações para alocação de rins e intercâmbio de órgãos não renais entre regiões e países. Então, há um boom do transplante a partir primeiro dos anos 60 e depois dos anos 80 com a ciclosporina. E mais adiante agora nós temos esses novos tipos de transplantes. Vocês veem aí, a gente chama de transplantes, alotransplantes de tecidos vascularizados, mão, braço, perna, face, laringe, traqueia, útero, pênis. Eu coloquei um pouquinho mais destacado o útero, porque desses aqui, o único que nós fizemos no Brasil foi de útero, foi feito no HC de São Paulo, na USP, há uns poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás. O primeiro a dar certo foi esse da Suécia, que é a pessoa mais importante do transplante, que trabalha com isso e desenvolveu todo esse transplante, mas com doador vivo. E o primeiro a funcionar no mundo, nascer uma criança com transplante com doador falecido, foi no Brasil, no HC de São Paulo. No Brasil, tão rapidamente agora, vocês veem, nós temos duas fases. Uma fase nos anos 60, vocês veem rim 64, não foi tão longe, o primeiro que funcionou foi em 154, sem imunossupressão. Se começa a imunossupressão em 62, 63, e esse 64 aqui usou 6 mercaptopurina, nem era azatioprina. O primeiro rim doador falecido foi em Ribeirão Preto, 68, Coração, em São Paulo, em 68, foi um boom também extraordinário, recepção com o presidente da República, mas o transplante de coração é um mundo à parte. Pâncreas, mais adiante, fígado, todos eles foram feitos em 1968 no Brasil. E a grande maioria em São Paulo e no Rio. Na segunda fase, vocês observam, é São Paulo e Porto Alegre. Porto Alegre recomeça o transplante de coração do Dr. Nes Haller no Instituto de Cardiologia, nós fazemos os rins e pâncreas na Santa Casa, o Camargo faz o pulmão na Santa Casa, e os outros, o pessoal faz em São Paulo. Então, vocês veem aqui essa história do tempo. Os personagens dessa história. O primeiro transplante que nós temos na Santa Casa, de córnea, foi na Santa Casa, um espanhol perdido aqui em Porto Alegre, fez em 1938 esse transplante. Se perdeu o prontuário desse paciente, que é uma pena para a gente ter esse dado histórico com detalhes, mas depois nós tivemos esse segmento com essas pessoas. E na segunda fase, esses transplantes com essas personalidades que se destacaram no transplante, cada um deles no seu setor. Vocês observam que com isso nós subimos o transplante renal, fazíamos
300 por ano, fomos a 3.000, 4.600, estamos com 6.200. Agora esse ano vai para a chave um pouquinho, vai para 5.000 provavelmente. E aqui o número de pessoas transplantadas com o rim funcionante. Nós temos hoje 65.000 transplantados com o rim funcionante. Isto é, 1/3, nós temos 130.000 em hemodiálise. Então, nós temos 200.000 pessoas já no Brasil vivendo com tratamento substitutivo da função renal. O transplante hepático, também vocês olhem como subiu. Estamos fazendo mais de 2.000. O transplante cardíaco, vocês veem, a gente faz 300. Faz muito pouco em relação ao que poderia fazer. A gente precisaria fazer 1.000, 2 vezes 8, 1.600, 1.800, fazemos 350. O pâncreas, que chegou a subir, caiu. Nós não estamos fazendo uma série de motivos. Ele não é um transplante como é o fígado, coração, pulmão. Ele é indicado para pacientes diabéticos, ou geralmente diabéticos com insuficiência renal, ou pâncreas simultâneo com rim, ou então um pâncreas isolado para diabético muito grave, que é muito raro usar. Mas então, ele é um transplante que perdeu força no Brasil. E o pulmonar cresceu, mas o crescimento é muito, porque nós temos muito poucos centros de transplante de pulmão no Brasil. Isso aqui é irrisório. A gente pode dividir os transplantes em 3 fases no Brasil. Desde o primeiro transplante até 87, 88, era a fase heróica. Não tinha estrutura organizada, o conhecimento era muito limitado, não havia controle, fiscalização ou remuneração desses transplantes. A partir de 87, então, com as primeiras organizações, com o início da regulamentação do transplante, com remuneração limitada, fundação da Sociedade de Transplante, a BTO, com o uso da ciclosporina, um acidente grave aéreo que nós tivemos, a gente sai dessa fase heróica e passa por uma outra fase intermediária que eu chamo de romântica. E essa fase romântica vai até 97, 98, quando entramos na fase profissional, com a política de transplante que eu respondi antes, com lei, com organização, financiamento e educação. Então, a partir de 98, nós mudamos a nossa situação dos transplantes no Brasil para uma fase profissional. Para vocês terem uma ideia dessa fase heróica de 64 a 87, nós começamos o transplante de Santa Casa em 77. Quando nós começamos a fazer transplante, não tinha UTI na Santa Casa. Esta menina que vocês estão vendo aqui, que nós transplantamos aqui alguns meses depois do transplante, a Ana, ela precisou, porque ela tinha uma escoliose gravíssima, até eles achavam que não devia fazer o transplante, porque ela poderia depois não resistir mais adiante pela escoliose, insuficiência pulmonar. Não aconteceu nada disso, ela está muito bem aqui agora, 35 anos depois do transplante. Mas essa menina precisou de respirador. Então nós tivemos que levar ela de carro, mal, do jeito que tinha, na casa não tinha ambulância, para o HPV, Hospital Presidente Vargas, que era o hospital materno infantil, e tinha uma UTI muito boa pediátrica. E ela ficou uns 3, 4 dias na UTI, com respirador bom. Quando melhorou, voltou para Santa Casa. Eu trabalhava também no HPV. Nós não tínhamos aparelho de radiologia para investigar o doador, porque se eu tenho que fazer um transplante com o doador vivo, eu tenho que saber qual é o rim que eu vou tirar, quantas artérias tem o rim, qual é o comprimento da veia, e nós não tínhamos esse aparelho. Então, nós levávamos pelo portão lateral do pronto-socorro, e um professor nosso, que fazia plantão lá no determinado dia da semana, ele fazia para nós lá no pronto-socorro. Nós levávamos as chapas, levávamos o material todo, e ele fazia. E quando ele vinha discutir uma vez por semana, ele trazia o exame para nós. Nós não tínhamos laboratório de imunologia, era o Dr. Jobim que nos fazia no clínicas, graciosamente. E não tínhamos equipamento para investigar, nós não tínhamos cintilografia e ecografia. Naquela época não existia ecodoppler. Então, a Clinossom do Maia, os Palmoinhos de Vento com Estrela, que depois veio para Santa Casa, nos faziam gentilmente esses exames. Então, o nosso programa se desenvolveu por uma série de pessoas ou entidades que nos apoiaram.
A fase romântica começa as organizações. O governo cria o CIRC-Trans, Sistema Integrado Renal Crônico e Transplante, no 87, normas, valores para o transplante, exige os resultados, a gente tem que mandar todos os dados, mas isso foi dissolvido. Faz o CIPAC, Sistema Integrado do Paciente de Alta Complexidade, CIPAC rins, CIPAC fígado, CIPAC coração, pulmão, e também começa a organizar certo controle, pagamento para esses transplantes, mas também se dissolve. E também começam as organizações. No Rio de Janeiro é criado o PITO, que é um programa imunogenético que para procura e alocação de rins. O São Paulo Interior Transplante, em Ribeirão Preto e outras cidades do interior, para alocação de rim por HLA, e nós aqui no Rio Grande do Sul criamos o RSTX em 87, era a coordenação de transplante. Nós procurávamos, alocávamos órgãos e tecidos no Rio Grande do Sul. Em 97 a gente teve essa tragédia, vocês veem, 5 médicos jovens, cirurgiões jovens, nenhum deles tinha 35 anos, 2 deles tinham filhos pequenos, e mais 2 pilotos tiveram um acidente com um avião do governo, quando foram buscar órgãos em Chapecó. Eles tentaram descer a primeira vez, estava chovendo muito, balançou, deram uma volta, porque tinha um paciente em urgência máxima de coração no Instituto de Cardiologia, eles arriscaram um pouco mais do que precisava, e faleceram todos. Isso nos deu assim, a dimensão do que é isto. Até isso, assim, eu tenho até um recorte, há uns 2 anos antes, saiu um recorte na Zero Hora, numa daquelas colunas, uma brincadeira, dizendo, olha, uma equipe de transplante parece que não foi viajar porque tinha não sei o quê, e eu respondi, isso é muito sério, se não foi é porque tem que ter segurança. Aí 2 anos depois tem isso. Então, aí com tudo isso se começa uma política de transplante no Brasil. Eu estou vindo da Espanha, que eu passei um período lá fazendo um mestrado, e basicamente uma organização, financiamento, legislação e educação. Com isso, nós passamos de uma procura desorganizada para uma procura mais organizada, tipo OPA americana, para uma procura tipo modelo espanhol, com coordenadores hospitalares, e agora, a partir de 2010, 2011, com OPO e coordenação, uma mistura do sistema espanhol com o sistema americano no Brasil. Com isso, aumentou muito a doação. Santa Catarina é o estado padrão disto. Nós temos vários projetos educacionais e entra naquele um dos 4 pilares, educação, por isso esse curso com vocês. Temos as novelas da Globo, que foram muito importantes. 3 novelas foram muito importantes. Uma delas, 2003, foi o ano que mais tivemos doações no Brasil, até 2010. Tivemos um carnaval com uma escola de samba homenageando a doação. E temos um futuro que a gente não sabe o que é, mas possivelmente vai passar por tudo que vocês estão vendo aqui. E o que eu queria dizer para vocês é isso. Vocês têm que ter uma visão de futuro do transplante. Não é os cegos olhando para o elefante, cada um dando uma opinião. É olhando para o ovo e desenhando a águia. Muito obrigado. Oi, pessoal. Sobreviveram? Oi. Oi, gente, estamos aqui. Sim, tudo certo.